destaque no Panorama CBN, a super quarta da economia. Bancos centrais do Brasil e Estados Unidos decidem sobre taxa de juros em meio à guerra. Fazenda chama estados para discutir redução temporária do ICMS sobre o diesel. E a Polícia Federal vai investigar preços abusivos de combustíveis. Estados Unidos fazem ataque na costa do Irã para tentar reabrir o Estreito de Hormuz. Irã lança bombas de fragmentação em represália à morte de chefe de segurança. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 18 de março de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Eu começo contando que o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve anunciam hoje as novas taxas de juros das economias. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, enquanto os juros americanos flutuam entre 3,50% e 3,75%. Embora investidores prevejam uma redução mínima de 0,25 ponto percentual nos dois países, as tensões geopolíticas no Oriente Médio trazem muita incerteza. Há também a expectativa de divergências internas entre os diretores, com alas mais cautelosas diante da instabilidade global. O petróleo está no centro da discussão, né? Ontem, os Estados Unidos disseram ter utilizado bombas de penetração profunda contra baterias antinavios do Irã ao longo do Estreito de Hormuz. O objetivo dos americanos é reabrir o local, que Teherã mantém fechado desde o início da guerra. O estreito é uma passagem controlada pelos iranianos, por onde escoa cerca de 20% do petróleo mundial. Desde que foi atacado, o Irã fechou a via, bloqueando o avanço de petroleiros, e isso elevou o preço da commodity nos mercados internacionais. O presidente americano, Donald Trump, disse que não vai demorar muito para que os navios possam atravessar o estreito. Ele falou que a OTAN está cometendo um erro muito tolo ao não querer ajudar os americanos na guerra contra o Irã e no desbloqueio da passagem marítima. Países da Ásia e da Europa recusaram o pedido para apoiar uma operação. Trump falou que poderia ter pressionado os aliados, mas que não precisa de ajuda. Bom, nós não precisamos de muita ajuda. Não precisamos de nenhuma ajuda. Na verdade, nós só avisamos. Eu observei nas últimas semanas que todos os nossos aliados da OTAN estavam muito a favor do que fizemos. Acabar com a ameaça nuclear do Irã, e fizemos isso com muita força e poder. Então os aliados concordam com isso, mas não querem, apesar do fato de que nós os ajudamos muito, eles não querem nos ajudar. O que é incrível, sério, incrível. Questionado sobre o aumento dos preços em consequência do conflito, Trump falou que o objetivo é impedir que lunáticos tenham armas nucleares. Ele prometeu que o valor do barril de petróleo vai cair em breve, com o fim da guerra. O presidente também criticou o diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos. Joe Kent renunciou ao cargo, dizendo nas redes sociais que não poderia, em sã consciência, apoiar a guerra. E aí Trump falou que era bom que ele estivesse fora do governo mesmo. Ontem, os ataques de Israel mataram 2 dos principais nomes do regime iraniano, né? Eu contei um pouco aqui no Panorama da Manhã e o Leandro Gouveia complementou no Panorama da Noite. Um dos mortos foi Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã. Ele era classificado por Tel Aviv como o comandante efetivo do país desde a morte do Ayatollah Ali Khamenei. O outro morto foi Golamreza Soleimani, comandante de uma unidade da Guarda Revolucionária, apontado como responsável pela repressão violenta a protestos em janeiro. O Irã também atacou Israel. Projéteis atingiram o entorno do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Teherã usou novamente um armamento conhecido como bomba de fragmentação em retaliação à morte de Ali Larijani. Vamos agora para assuntos aqui do Brasil sobre combustíveis. Primeiro, eu te conto que o Ministério da Fazenda acionou o Conselho Nacional de Política Fazendária,
que reúne os secretários de Fazenda estaduais para discutir uma redução temporária do ICMS sobre o diesel. A medida está em linha com a decisão do governo federal que zerou as contribuições de PIS/COFINS para o combustível nas refinarias. O governo tenta conter os efeitos da alta internacional do petróleo. E a pasta de Fernando Haddad convocou uma reunião virtual para hoje. Segundo interlocutores dos estados, os secretários devem participar, mas a tendência é de que não haja uma definição ainda nesse encontro. Para ter validade, as decisões do colegiado precisam ser aprovadas por unanimidade. Mesmo após o apelo do presidente Lula, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda rejeitou a redução do ICMS sobre os combustíveis. O grupo disse que a redução de imposto não necessariamente chega ao consumidor final. Os governos também alegaram que não podem perder a arrecadação. E ontem, sobre combustíveis ainda, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, anunciou que a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar preços abusivos. Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor mobilizou os PROCONs de todos os estados. O Lima e Silva, ao apresentar um balanço de uma operação, disse que a justificativa de uma guerra para a elevação abusiva de preços é inaceitável. Neste momento, no momento de guerra, a elevação de um preço que não corresponda a custo, que possa representar ao aumento dessa margem de lucro, ofende diretamente o artigo 3910 do Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor, PROCONs e a ANP estão reunindo dados de cerca de 19 mil postos em 459 cidades. Esses estabelecimentos que estiverem cometendo abuso poderão ser multados em até R$500 mil. Postos de vários estados já foram notificados, mas ainda tem um prazo para se defender. Setores da economia já estão afetados diretamente na prestação de serviços. O líder de Relações Institucionais da Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga, Carley Welter, por exemplo, diz que o aumento imediato dos combustíveis pode resultar até em paralisações. A gente vê aí entidades conversando para fazer greve e tal, né? Mas até então a gente não tinha escutado das transportadoras ter que segurar os caminhões por motivo de não conseguir rodar, por causar prejuízos operacionais, né? Isso a gente tem começado a escutar aí durante esse final de semana e essa semana. É uma informação aqui de bastidor, de apuração. Enquanto eu estou gravando o podcast, estão pipocando mensagens aqui nos meus grupos do celular, de que há manifestações de caminhoneiros, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então a gente vai apurar isso ao longo do dia e você vai ter outras informações no Panorama da Noite, tá? Entidades ligadas a caminhoneiros já diziam ontem que estavam se articulando para decretar uma greve para pressionar o governo por medidas mais efetivas. Agora eu te conto que o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, reclamou do que chamou de precedente extremamente perigoso após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ter liberado Leila Pereira de depor no colegiado. A presidente da Crefisa e do Palmeiras é esperada hoje para ser ouvida. Viana pediu uma reação do Congresso e questionou o fato de um mandado de segurança ter sido concedido a uma testemunha que, ao contrário dos investigados, tem o dever de comparecer. Esse mandado é do fim da noite de ontem. O avanço das investigações de fraudes no INSS está preocupando o Palácio do Planalto, tá? Falando agora sobre bastidor de Brasília. Especialmente depois que o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, foi citado. A defesa dele quer se antecipar a qualquer ação da Polícia Federal e colocou Lulinha à disposição para prestar esclarecimentos ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo. A defesa confirmou uma viagem que Lulinha fez com o careca do INSS em 2024, mas negou qualquer vínculo com o lobista. E ontem, o André Mendonça obrigou a deputada federal Gorete Pereira, alvo de uma operação, a usar a tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, Gorete controlava uma entidade utilizada no esquema de descontos indevidos e mantinha uma interlocução com autoridades e servidores públicos.
A parlamentar usava influência política para viabilizar acordos com o INSS. Ela nega as acusações. O nome dela apareceu em uma tabela de pagamento de propina, associado à quantia de R$ 780 mil. Foram presos na ação o empresário Nátijo de Lima Pinheiro e a advogada e ex-presidente de associações de aposentados e pensionistas no Ceará, Cecília Rodrigues Mota. A advogada já estava na mira da CPMI, como contou o presidente da comissão, Carlos Viana. Nós estamos, passo a passo, trazendo mais pessoas para o centro da investigação que estiveram presentes nesse escândalo. Só para que vocês tenham uma ideia, já são 14 os presos ligados ao escândalo do INSS e outras prisões virão. E a Polícia Federal começou a recolher o material sigiloso do banqueiro Daniel Vorcaro, que estava armazenado numa sala-cofre do Congresso. O senador Carlos Viana acionou a Advocacia Geral do Senado para retomar o acesso aos documentos. O recolhimento do material atendeu a uma decisão do ministro André Mendonça, que determinou a separação dos dados para que conteúdos íntimos do banqueiro fossem excluídos. A determinação veio após parlamentares terem relatado o vazamento de informações pessoais, alheias às investigações. O vazamento será alvo de uma investigação da Polícia Legislativa, que apura se alguém entrou com uma câmera na sala-cofre. Viana também disse que os trabalhos da CPMI serão prorrogados, ele acredita nisso. E o ministro André Mendonça foi sorteado para relatar o mandado de segurança que prevê a prorrogação. Uma informação importante que a Malu Gaspar está contando, ela que é colunista do Globo e da CBN. Ela diz que o presidente Lula vem trabalhando para tentar convencer o ministro Dias Toffoli a se licenciar do Supremo Tribunal Federal, sob o pretexto de evitar o surgimento de novas denúncias contra ele. Interlocutores ouvidos pela equipe da Malu Gaspar dizem que Lula tem pedido a pessoas próximas de Toffoli que o convençam a se afastar, alegando motivos de saúde, e no médio prazo a deixar o tribunal em definitivo. O presidente tem dito a pessoas próximas ter sido informado de que o que já se tornou público até agora a respeito da delação de Toffoli com o grupo de Daniel Vorcaro seria apenas um aperitivo do que ainda pode vir à tona. Apesar do esforço de Lula, Toffoli tem dito a quem o questiona que não tem nenhuma intenção de se afastar e que não há risco de surgirem outras informações comprometedoras que não estejam no material já apresentado pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin. Indicado ao cargo por Lula, no segundo mandato, Toffoli pode, em tese, atuar no Supremo até 2042, quando completa 75 anos, e aí será obrigado a se aposentar. O Banco de Brasília comunicou ao mercado que a Assembleia Geral da instituição, que estava marcada para hoje, foi cancelada. A reunião discutiria o aumento do capital social do BRB. O banco entendeu como mais adequado adiar o encontro para permitir o amadurecimento das análises em curso. O motivo alegado é a insegurança jurídica, causada pelo vai e vem das decisões sobre a venda de imóveis para capitalizar a instituição. Ontem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal derrubou a liminar que barrava o uso de 9 imóveis para salvar o BRB, após o rombo gerado pelas operações com o Banco Master. A decisão veio após um recurso do governo do Distrito Federal que alegou a possibilidade de desvalorização de ações do banco, com prejuízos para a própria gestão distrital. Ainda segundo o governo, o prejuízo poderia levar a uma liquidação ou intervenção federal no BRB. Com a derrubada da liminar, a gestão Ibanez Rocha está autorizada a usar as áreas públicas para venda. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do DF aprovou um convite para que o presidente do BRB, Nelson Souza, preste esclarecimentos sobre a situação do banco. E no Senado, hoje a CPI do crime organizado vota um pacote de requerimentos que leva para o centro da investigação nomes da política e do sistema financeiro. De um lado, os senadores analisam pedidos de quebra de sigilo que atingem o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Do outro, avançam nas convocações de aliados e figuras do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Entre os possíveis convocados estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e a ex-assessora da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Gisele dos Santos Carneiro da Silva. Agora, duas notícias curiosas que partem da Câmara, que aprovou ontem um projeto que define as quantidades mínimas de cacau na produção de chocolates. Pois é, a proposta retorna para análise dos senadores agora. O objetivo é valorizar o produto nacional e regulamentar a forma como as informações devem constar na embalagem do produto. O texto define também um mínimo de 35% de sólidos totais de cacau nos chocolates intensos. Atualmente, o regulamento da Anvisa exige apenas 25%. A outra notícia curiosa e importante é sobre o aumento do faturamento dos MEIs, dos microempreendedores individuais, aprovado pela Câmara. A proposta eleva o teto de receita anual para R$ 130 mil e permite a contratação de até 2 empregados. A iniciativa foi aprovada anteriormente pelo Senado em 2021 e busca atualizar os limites do regime simplificado. Caberá à Câmara dos Deputados avaliar a manutenção ou não dos mandatos dos 3 parlamentares do PL que foram condenados por corrupção passiva, uma notícia que o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite. A decisão, por unanimidade, foi da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O trio estava envolvido em um esquema de desvios de R$ 1.600.000 em emendas parlamentares no Maranhão. O deputado Josimar Maranhãozinho, apontado como chefe do esquema, foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. O deputado Pastor Gil recebeu uma pena de 5 anos e 6 meses. E o suplente João Bosco Costa foi condenado a 5 anos. Todos devem cumprir as penas em regime semiaberto. A decisão é inédita no STF no caso de parlamentares que ainda ocupam o cargo. De acordo com a acusação, em 2020, o grupo cobrou um pedágio de 25% para destinar recursos ao município de São José de Ribamar. Os valores deveriam ser aplicados na área da saúde. Não é mole não, né? Tem mais notícia importante, hein? Para indiciar o tenente-coronel da PM, Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, marido da policial militar Gisele Alves Santana, por feminicídio e fraude processual, a Polícia Civil apontou 2 dos 24 laudos da Polícia Técnico-Científica que foram elaborados após a morte da Gisele. A princípio, a hipótese era de suicídio, né? O crime aconteceu há exato 1 mês e foi registrado inicialmente como suicídio, mas depois passou a ser investigado como morte suspeita. O corpo da PM foi então exumado e passou por novos exames no dia 7 de março no IML, incluindo uma tomografia. A polícia então concluiu que a profundidade dos ferimentos indicou a imobilização pelo pescoço e que a trajetória da bala não seria compatível com suicídio. Ontem foi solicitada à Justiça a decretação da prisão do policial, com aval do Ministério Público de São Paulo. Até o momento em que eu gravava, a Justiça ainda não havia se manifestado. E a Corregedoria da PM também pediu a prisão dele, tá? A gente segue acompanhando essa história com muita atenção. No Rio de Janeiro, as câmeras corporais dos 3 policiais envolvidos na ação que terminou com a morte de uma médica estavam descarregadas e não registraram a ocorrência. Andréia Marins Dias tinha 61 anos e foi morta no domingo durante uma ação da polícia em Cascadura, na zona norte da capital fluminense. Ela tinha acabado de sair da casa dos pais. E, ao que tudo indica, o carro dela foi confundido pelos policiais como sendo de criminosos. As armas usadas na ação foram apreendidas para perícia. Mais uma informação importante. O Brasil reduziu em 72% a mortalidade de crianças menores de 5 anos desde 1990. Dados divulgados pelo Unicef mostram queda consistente nas mortes de recém-nascidos e crianças pequenas no país nas últimas 3 décadas. Ainda assim, o ritmo de redução desacelerou. Segundo o relatório, o Brasil alcançou as menores taxas de mortalidade neonatal e abaixo dos 5 anos desde que o monitoramento começou a ser feito de forma sistemática.
Outros destaques internacionais. O presidente do Equador, Daniel Noboa, negou ter bombardeado uma área na fronteira com a Colômbia. A declaração veio após o presidente colombiano, Gustavo Petro, acusar o governo equatoriano de lançar ataques contra o país que mataram 27 pessoas. O Equador realiza uma mega operação com o apoio dos Estados Unidos para combater cartéis de drogas, com ataques coordenados por terra, ar e mar. Petro disse que não pretende entrar numa guerra com o país vizinho. E uma notícia internacional que repercute no campo do futebol. 2 meses após a decisão da Copa Africana de Nações, a Confederação Africana de Futebol decidiu mudar o que havia sido um título épico para Senegal, que dentro de campo venceu por 1-0 uma partida repleta de polêmicas e reviravoltas. Numa decisão do Conselho da entidade, ficou determinado que os senegaleses foram penalizados por uma derrota por WO e que Marrocos, então, passa a ser o campeão. A medida foi tomada por um suposto abandono dos jogadores de Senegal na reta final do segundo tempo da partida. Em reclamação por um pênalti marcado para o Marrocos, alguns senegaleses deixaram o gramado por cerca de 10 minutos, por orientação do técnico, até que o capitão os convenceu a retornarem ao campo. A Federação Senegalesa de Futebol ainda pode recorrer da decisão. No nosso futebol por aqui, Bahia e Bragantino se enfrentam hoje pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que começa às 7 da noite. No mesmo horário, o vice-líder Palmeiras encara o Botafogo. Às 7h30 entram em campo Cruzeiro e Atlético Paranaense. Às 8, Mirassol e Curitiba, e Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam. E às 9h30, o Internacional encara o Santos e o Vasco pega o Fluminense. E assim, então, a gente vai encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. No time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes e você que nos acompanha com respeito e carinho. Aliás, quero agradecer aqui as mensagens que recebi pelo Instagram, pela caixinha de comentários do Spotify, de boas-vindas, né, depois das minhas férias. Por exemplo, Carolinda, beijo pra você. Filmes, Arte, Fotos, também Maria Eduarda, Rafael Ribeiro, a mamãe Bianca voltou, gostei dessa. Euteto Júnior, Fernando Weiveberg. Um abração pra todo mundo, tá? E não se esquece que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.